30 anos, Davi começou a reinar. Com 30 anos, nós vimos também que Ezequiel foi chamado ao ministério profético com 30 anos de idade. O ministério sacerdotal, a Bíblia nos diz que se inicia com 30 anos. E nós vimos que não há nenhum espaço a qual, quando Jesus ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade, não há nenhum espaço entre a glória do seu batismo e a tentação do deserto a qual Jesus passou. Quando Jesus ele sai daquelas águas do batismo, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo pousou sobre ele, como uma pomba pousa em um galho de oliveira. E nós vimos que quando essa pomba ela desce sobre Jesus, a Bíblia diz que ouve-se uma voz dos altos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ato contínuo, que nós vimos que a filiação, ato contínuo, a unção do Espírito naquele momento, ato contínuo, o contentamento do Pai com o seu Filho, o contentamento de Deus ao próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo adversário das nossas almas. Nós vimos que aqui o batismo, a glória do seu batismo, o momento que ele passou de ser cheio do Espírito, não leva a Jesus para um lugar bom, não leva a Jesus para um bosque, não leva a Jesus para uma festa, mas sim leva Jesus para um deserto para ser tentado pelo diabo. E aí nós vimos, nós somos filhos de Deus, nós temos a unção do Espírito. Deus ele está contente com cada um de nós. Parabéns para nós, o deserto nos espera. A consequência do batismo e a consequência de ser cheio do Espírito Santo e a consequência de ser chamado filho de Deus foi um deserto para Jesus. A consequência de você ser chamado filho de Deus, a consequência de nós sermos cheios do Espírito, a consequência de nós descermos a água do batismo é o parabéns que Deus ele nos concede dizendo: parabéns, o deserto ele te espera. E nós vimos que o resultado da filiação, o resultado da unção, o resultado do testemunho do Pai foi o deserto. E nós vimos que o mesmo Espírito que pousou sobre ele, como uma pomba, quando Jesus ele sai da água do batismo, naquela mesma força, com uma força de águia, a Bíblia nos diz que o levou ao deserto para ser tentado pelo adversário. E nós vimos que depois de 40 dias e 40 noites, que Jesus ele passa sem comer, orando, jejuando e estudando a palavra, o diabo aparece para Jesus disfarçado de anjo de luz. Ele aparece para Jesus disfarçado como que um anjo que viesse dos céus para o socorrer. E nós vimos porque depois de 40 dias em jejum, depois de 40 dias em oração, depois de 40 dias estudando a palavra, no mínimo o que nós esperamos é que Deus ele vai mandar um anjo. E de fato, depois que o inimigo vai embora, Deus ele manda o anjo do Senhor para o servir. Mas só que ao cabo dos 40 dias, no final dos 40 dias, a Bíblia nos diz que Satanás ele chega com Jesus disfarçado de anjo de luz e pergunta: se tu és o Filho de Deus, me prova. Se tu és aquele a qual o Pai pode te chamar de filho, me prova. Depois de 40 dias de jejum, depois de 40 dias orando, meditando na palavra, meditando nas Escrituras, nós vimos que o jejum ele vem acompanhado de oração. O jejum ele vem acompanhado de leitura da palavra. O jejum ele vem acompanhado de consagração ao Senhor. E depois destes 40 dias jejuado, orando, depois desses 40 dias, a qual o Senhor Jesus ele passa no deserto
seu ministério, porque para começar um ministério tem que ter preparação. Para começar uma grande obra na presença do Senhor, primeiro tem uma preparação. Talvez você não entenda o processo que você esteja passando, e Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que esse processo que você está passando é que Deus está te preparando, porque Deus ele tem um ministério preparado para a sua história. 40 dias jejuando, orando. Pois bem, você venceu. E o teu pai me enviou. Isso é Satanás falando para Jesus. Você jejuou 40 dias, orou 40 dias. Você venceu. E o teu pai me enviou até aqui. Mas só eu preciso de uma prova. Isso é o diabo falando para Jesus. Eu preciso de uma prova que tu és o Filho de Deus. Que tu és aquele que ele possa chamar de filho. E ali Jesus, ele responde: que provas que você quer da minha vida? Que provas que você quer da minha presença? E ali o adversário ele fala: transforma essas pedras em pão, e assim eu vou saber que tu és o Filho de Deus, e assim eu vou ter a certeza que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Mas só que aí Jesus olha para ele e diz, Jesus ele olha para o adversário e cita um verso da palavra que está lá em Deuteronômio. Ele cita apenas um pedaço de um versículo. Ele diz: está escrito. Está escrito. Porque demônio, ele se manifesta como está escrito. O adversário da nossa alma, ele só vai se revelar aonde tem palavra. Aonde tem apenas dizendo, eis que te digo, ele não se manifesta. Aonde tem apenas, eis que te digo, mas aonde tem, eis que está escrito, você pode ter a certeza que ele não fica camuflado, ele não fica escondido. Tem muitos lugares por aí, cheio de eis que te digo, e o diabo faz festa no meio desses lugares, e o diabo ele faz arruaça no meio desses lugares. Porque o que ele quer é ficar escondido no meio do que eis que te digo. Mas aonde tem eis, aonde está escrito? Mas aonde está escrito, ele não fica camuflado. Glória a Deus. Ele não fica camuflado, não fica escondido. Porque a Bíblia diz que Jesus ele diz, está escrito lá em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo para aquele demônio, para aquele diabo que estava disfarçado em anjo. Jesus estava dizendo, o anjo, eu sei, você é anjo. Você é um anjo de luz, e você sabe disso. E aí Jesus diz, eu não preciso transformar pedra em pão para te provar que eu sou filho de Deus. Eu não preciso fazer nada para te provar que eu sou filho do Deus Altíssimo. Porque a palavra que saiu da boca dele foi, este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Olha para o lado da pessoa que está do seu lado nessa noite e diga para ele assim, se Deus já falou que você é, quem é Satanás para dizer que você não é? Merece glória isso pelo menos? Merece uma aleluia isso pelo menos? Deus te
o que está escrito, a máscara cai. A aparência de anjo de luz desaparece no mesmo momento. Porque você quer que o espírito mau ele se manifeste, use o que está escrito nesta palavra. Você quer que o espírito mau bata em retirada, use o que está escrito nesta palavra. Não precisa usar de vãs palavras, não precisa ter sabedoria humana, não precisa ter curso de teologia, não precisa ter formação teológica, basta ser cheio do Espírito, basta conhecer a palavra, Jesus não usa eis que te digo, Jesus usa o que está escrito. Pare de usar eis que te digo e comece a usar eis que como está escrito. Pare de usar eis que te digo e use o que está escrito na palavra. E ali Jesus ele solta mais um, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Foi o que bastou. Aleluia! Quando Jesus ele cita esse terceiro versículo, o adversário não resistiu. Aleluia. Na mesma hora, ele o deixou e o bateu em retirada. Aí a Bíblia diz que vieram os anjos de Deus e o serviram. Jesus é conhecedor de todas as coisas. Certa vez Jesus estava dentro de um barco, e a Bíblia diz que o barco dos discípulos estavam balançando pelas ondas, e conforme o balanço das ondas, das águas da navegação, fez com que Jesus adormecesse, fez com que Jesus caísse em um sono, adormeceu, e ali o adversário, de novo, ele imagina na sua mente, dizendo: já que ele dormiu, eu vou aproveitar. Já que Jesus está dormindo, eu vou endemoniar o vento, eu vou endemoniar o mar, porque tem tempestades que Deus ele manda sobre as nossas vidas. Tem tempestades que o diabo ele faz começar em nossas vidas, e tem tempestade que nós mesmos entramos dentro dela porque nós queremos, sem que Deus nos coloque lá dentro. E ali ele fica, ele faz com que o mar ele se apavore e se levante contra o barco dos discípulos. O vento ele se levanta, as ondas se levantaram e batiam no barco. O barco começa a ser balançado e começa a ser cheio de água. Os discípulos ficam desesperados, acordam Jesus, Jesus se levanta, repreende o vento e repreende o mar, acalma a tempestade. E ali a Bíblia diz que os homens começaram
começaram a se perguntar: quem é esse que manda e até o vento lhe obedece? Quem é esse que manda até o vento se cala para ouvir a sua voz? Mal imaginava o adversário que Jesus, ele tem muito mais poder dormindo do que uma tempestade acordada. Ele tem muita mais autoridade dormindo do que uma tempestade soprando fora. Enquanto os homens dentro do barco perguntam: quem é este Jesus? Quem é este? A Bíblia diz que Jesus então ele sai para o lado de fora, e a Bíblia diz que vem um endemoniado com 6.000 demônios no corpo e se ajoelha diante de Jesus e diz: Filho do Deus Altíssimo. Os homens dentro do barco onde Jesus estava se perguntavam um para o outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece para ouvir a sua voz? E a Bíblia diz que Jesus ele põe o pé para fora do barco, e logo vem um endemoniado com 6.000 demônios e responde a pergunta dos discípulos. Enquanto os discípulos dentro do barco perguntavam quem é esse, os demônios fora do barco diziam: Filho do Deus Altíssimo. Nós estamos andando com Jesus e estamos se perguntando: quem é este? Nós servimos a Jesus há 20, 30, 40, 50 anos e estamos perguntando: quem é esse? E os demônios do lado de fora estão dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Poderoso. Enquanto você se pergunta dizendo quem é esse, os demônios lá fora se prostram: esse é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus expulsa os demônios. E a Bíblia diz que eles entram nos porcos e os porcos se precipitam e morrem. Então Jesus é expulso de lá. Jesus é expulso daquele lugar para fazer o bem. Nem todo lugar que você vá para fazer o bem, você vai ser bem aceito. Nem todo lugar que você entra para fazer uma boa obra, você vai ser bem aceito. E agora, o tempo passa. Jesus está na beira do mar da Galileia. E ele olha para os seus discípulos. Você vai entender a mensagem desta noite. Jesus está à beira do mar da Galileia e olha para os seus discípulos e diz: entrem no barco e passem para o outro lado. Os discípulos entram no barco e começam a navegar, começam a seguir em frente. E a Bíblia diz que então que Jesus ele ficou em terra para despedir a multidão, e ele queria subir ao monte porque ele queria orar, ele queria falar com o Pai. Mas só que a Bíblia diz que enquanto o barco dos discípulos estava no meio do mar, levanta-se mais uma tempestade, levanta-se mais um grande vento contrário contra o barco dos discípulos, que batiam contra o barco. E agora a Bíblia diz que Jesus já não está no barco. Na primeira vez Jesus estava dormindo, e nessa segunda vez Jesus já não estava no barco. Jesus tinha ficado em terra. É só os discípulos que estavam navegando. E o vento bate a ponto de que o barco estava a se quebrar. Mas só que agora a Bíblia nos diz que Jesus estava no monte orando, vendo as dificuldades dos discípulos. Os discípulos no meio do mar, Jesus no monte orando. Aonde os discípulos estavam no meio do mar, Jesus estava sabendo tudo o que estava acontecendo no meio do mar. Aonde Jesus está, ele sabe o que está acontecendo aqui nessa noite. Assentado no alto e sublime trono, aonde ele está nessa noite, ele está a par de tudo o que está acontecendo aqui. Ele sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, na sua história, na sua trajetória.
Bíblia diz que Jesus vai ter com os discípulos, andando por sobre as águas. Jesus andou 6 quilômetros por cima das águas e não errou um passo. Ele ultrapassa o barco dos discípulos e diz: não tenha, Senhor. Agora você imagina uma tempestade danada, travada, o barco estava a ponto para se quebrar, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a noite era escura, não tinha lua. Eles estavam sem governo nenhum, porque estavam sem força, o vento era contrário. E parece alguém andando por cima das águas. 6 quilômetros, mais longe do que do Rocio até aqui. Um pouco para frente aí. Agora imagina, do Rocio passando para lá, Jesus caminhando por cima das águas e uma tempestade travada. Por que essa tempestade não jogou Jesus na água? Não fez com que ele se afundasse. Não fez com que o vento jogasse em Jesus. Porque aonde ele pisa, o vento tem que obedecer. Aonde ele passa, o mar tem que se acalmar para ele poder passar. Ele passa diante do barco e diz: não temas, sou eu. E Pedro, sendo o mais ousado, o mais corajoso, ele diz: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E a palavra de Jesus é apenas: vem. Se tu és o corajoso, então vem. E ali a Bíblia diz que Pedro começa a sair andando por cima das águas. No meio da caminhada, ele fica com medo e afunda. Jesus segura pela sua mão e traz para o barco novamente. A Bíblia diz que quando Jesus ele coloca seu pé dentro do barco, automaticamente o vento se aquieta e o mar tem que se acalmar. Imediatamente. E aí os discípulos começam a dizer, a olhar um para o outro e dizer: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Na primeira viagem eles diziam um para os outros: quem é esse? Na segunda viagem eles já aprenderam: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Agora, Jesus está na cruz. Eu estou correndo porque o tempo está correndo. Jesus está na cruz. Às 6 horas ele é condenado. Às 9 horas ele é crucificado. Às 12 horas ele tem sede. Sua língua gruda no céu da sua boca. Na esponja lhe dão vinagre. Ele traga aquele vinagre, mas ele não bebe. Porque se ele bebe, o seu corpo é anestesiado. E ele não podia ser anestesiado, porque senão ele não sentiria dor. Ele tinha que sentir toda aquela dor para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus levanta a sua cabeça, estica o seu peito pendurado na cruz. Ele estica o seu peito para frente, dá o último suspiro e disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Quando ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, ele morre. E quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de cima para baixo. E agora eu quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado. Aqui que nós vamos começar a pregar. Por que o véu do templo se rasgou? Pergunte para o seu irmão nessa noite. Aqui começa a mensagem e aqui nós terminamos. Era costume judaico rasgar as vestes quando o filho morria. Em Gênesis capítulo 37, a Bíblia diz que quando os irmãos de José entram na casa, na sala de Jacó, a Bíblia diz que eles estavam com a túnica de José
mentindo para Jacó, dizendo: certamente uma besta fera devorou o nosso irmão José. Era uma mentira, mas só que Jacó não sabia. Eles estavam fazendo aquilo para ficar com a túnica de José. Quando Jacó lhe recebe aquela notícia que o seu filho José tinha morrido, a Bíblia diz que Jacó, ele rasga as suas vestes, ele rasga a sua vestimenta. Lembra também de Jó, quando o quarto mensageiro chega até Jó dizendo: Jó, os seus filhos comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, quando vem um vento da região do deserto, soprou nos 4 cantos daquela casa, a casa caiu e todos os seus 10 filhos morreram, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. A Bíblia diz que Jó ele rasga as suas vestes e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Era costume judaico, quando o filho morria, o pai ele rasgava as suas vestes. E lá está Jesus pendurado na cruz do Calvário. Quando ele diz: Pai, e os soldados ali em volta da cruz começam a dizer blasfêmia, chamar, como que ele pode chamar a Deus de Pai? Porque a maior bronca dos judeus era que Jesus chamava Deus de Pai. Mas só que a Bíblia diz que é diferente. Jesus ele disse: Pai, a ti entrego o meu Espírito. O Espírito sai, a alma sai, a cabeça tomba no peito. E quando Jesus ele morre, que o seu Espírito ele sai e a sua alma sai junto, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasga de cima para baixo. Mas por que de cima para baixo e não de baixo para cima? Porque não foi o homem que rasgou o véu do templo. Não foi o homem que rasgou aquele véu. Quem rasgou aquele véu foi o próprio Deus. Foi o próprio Pai que rasgou aquele véu. Por que Deus rasgou o véu? Porque o seu filho estava morrendo naquele momento. Jesus ele estava provando para o centurião. Jesus estava provando para os soldados. Jesus estava provando para aqueles guardas que estavam ali guardando a cruz, que Jesus ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, a terra começa a tremer. Houve escuridão na face da terra, sepulcros
os seus discípulos, filhos, para os seus discípulos, quando vós se reunires para orar, orareis assim: Pai nosso, Pai nosso que estás no céu. Ele não disse meu Pai, mas ele disse: Pai nosso que estás no céu. Não só eu que sou filho, mas vocês também são filhos. Não é só apenas vocês que são filhos, eu também sou filho. Todos nós somos filhos. Mas por que o véu do templo se rasgou? Primeiro, Deus queria provar que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus, que Ele era o seu Filho. Porque enquanto Ele estava em terra, muitas pessoas, os judeus principalmente, não acreditavam e blasfemavam. Por isso que quando Ele entrega o seu Espírito, o próprio Deus, Ele rasga o véu do templo. Segundo, por que o véu do templo se rasga? Dando a liberdade para todos aqueles que quiserem se achegar diante do Pai, poder entrar no lugar santo do Senhor. Antigamente, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Ele entrava com um sino pendurado no seu pescoço e levava uma corda amarrada nos seus pés. O sacerdote entrava, passava por todas as etapas e entrava no Santo. Enquanto o povo que estava do lado de fora escutava o barulho do sino batendo, ele sabia: o sacerdote está vivo. Mas por que aquela corda no pé? Porque a glória que Deus derramava dentro do tabernáculo era tão tremenda a ponto de matar o sacerdote. Porque ninguém consegue contemplar a face do Senhor e continua vivo de pé na presença dele. O sacerdote entrava e ali o sacerdote, cheio do Espírito da presença, ele começava a se mover. E conforme ele se movia, o sino batia. E conforme o sino batia, o povo que estava do lado de fora da congregação estava dizendo: Deus está falando com o sacerdote. Deus tem notícia boa para o sacerdote. Deus tem notícia boa para nós. Deus tem algo reservado para a nossa vida. Enquanto o sino batia, Deus está falando. Enquanto o sino está sendo agitado, Deus está falando com o sacerdote. Mas quando Jesus ele veio para quebrar a lei. Jesus ele morre e inicia-se o tempo da graça. Um tempo maravilhoso, um tempo difícil, porque é pior do que a lei. Antes da lei você tinha que fazer para ser pecado. Hoje só de você pensar você já está pecando. É a graça, mas é melhor do que a lei. Jesus ele morre, o véu do templo se rasga. Deus estava dizendo através do véu rasgado: a partir de hoje, não é apenas o sumo sacerdote que vai poder entrar no lugar santo dos santos. Não é apenas o sumo sacerdote que vai poder sentir a minha graça. Não é apenas o sumo sacerdote que vai poder sentir a minha presença. Mas todos aqueles que são chamados filhos de Deus, todos aqueles que quiserem, está liberdade, está liberado para todos aqueles que quiserem entrar no lugar santo do santo e querer receber a minha graça, querer receber a minha presença. Nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: está liberado. Se você quiser sentir essa presença, receba nessa noite. Se quiser sentir essa graça, receba nessa noite. Se quiser sentir o céu, receba. Se eu vou orar nesse momento. Nosso momento vai estar louvando ao Senhor. E você vai experimentar entrar no lugar santo do santo nessa noite. A Bíblia diz, tem um hino que diz que quem já pisou no lugar santo do santo não sabe viver em outro lugar. Se você já pisou no lugar santo do santo, você não consegue viver em outro lugar. Eu não consigo viver longe da presença do meu Deus. Pergunto para esse irmão que está do seu lado: você consegue viver longe dessa presença?
Se você não consegue, então entra nessa noite. Mas como que é fácil? É só começar a adorar. É só começar a adorar a Deus nessa noite. Entra no sobrenatural nessa noite. Vivencie o sobrenatural nessa noite. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Entra no lugar santo do Senhor nessa noite. Entra nessa dimensão espiritual nessa noite. Os céus estão abertos nesse lugar. A glória do Senhor está nesse lugar. Está falando com teu Deus nessa noite. Está falando com teu Pai nessa noite. E adentra no lugar. Enche esse ambiente, enche este lugar. Você tem toda a liberdade nessa noite. Liberdade.